Boa noite, irmãos. Deus continue vos abençoando. Eu quero convidar vocês para nós lermos uma escritura aqui. Apenas um versículo, para nós. É São João, capítulo 17, e o verso 1. Apenas um versículo, São João 17, o verso 1. 17, e o verso 1. Graças a Deus. Mas diz o versículo 1: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Senhor, venha vivificar, Senhor, a tua palavra em nossas almas. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Vocês podem se assentar. Eu rendo graças a Deus por Ele estar nos dando essa oportunidade de nós nos ajuntarmos aqui, para nós ter um momento na sua presença, Agradecer. Obrigado. Agradecer ao pastor Febrônio por ele ter confiado esse púlpito a mim, E eu creio que Deus, ele é bom. E a sua misericórdia, ela renova-se a cada manhã a favor dos seus filhos, Eu estava escutando os irmãos aqui parabenizando o pastor Febrônio, pela passagem do seu aniversário, E eu me junto com vocês e desejo muitas felicidades ao pastor Febrônio, Que Deus, se for da vontade dele, que ele mantenha o pastor Febrônio até que Jesus Cristo venha para nós subirmos todos juntos, Amém? Um particular meu assim, mas eu amo a pessoa do pastor Febrônio, e eu creio que essa igreja, e não só essa igreja, amam o pastor Febrônio. Amém? Então que Deus nos ajude, nós vivermos nesse espírito, de comunhão, nessa doçura. Mas, irmãos, penso que serei breve, se assim Deus me permitir. Mas eu quero falar um pouco nessa noite. Eu tenho algumas anotações aqui. Eu não sou muito de anotação, porque às vezes eu não consigo me deter ali, Mas aquilo que cabe ao homem fazer, o homem tem que fazer, Depois Deus sabe como Ele irá conduzir as coisas, Então eu creio que Ele fará isso. Isso não depende do homem, e nem deve depender do homem. Deve depender inteiramente de Deus, E quando o homem deixa Deus estar no barco conduzindo, então pode-se ter um final feliz, Mas um pequeno tema aqui, tem chegado a hora, ou chegou a hora, de nós tomarmos a nossa posição por Cristo, Eu estava lendo nessa mensagem, Pai, é chegada a hora. O irmão Brena nos fala acerca de várias personagens da Bíblia, E para esses personagens, teve um momento que chegou a eles.
Um momento que para eles foi um momento marcante, uma hora que chegou para esses personagens, e por essa razão é que nós temos essas escrituras registradas, onde nós podemos ler, onde nós podemos saber. Então, como nós sabemos, irmãos, que uma hora não significa simplesmente uma hora, mas essa hora ela tem um espaço de tempo, né? Por exemplo, em uma hora, se você caminhar como que em linha reta, você, sei lá, pode fazer... Nós vamos trocar o microfone, está dando muito barulho. Então, se nós caminharmos em linha reta, em uma hora, eu penso que, dependendo a pessoa, fará aí uns 4, 5 quilômetros. Então, uma hora é um espaço de tempo. O apóstolo Paulo, irmãos, quando ali, ele falando sobre a vinda do Senhor, e ele dizia que a vinda do Senhor, ela viria para aqueles que estivessem dormindo em Cristo, e então eles seriam arrebatados. E ele citou algo dizendo, mas para nós que estivermos vivos, então nós seremos arrebatados a encontrar com ele nos ares. Então, se nós olharmos os dias em que o apóstolo Paulo viveu, pregou a sua mensagem, nós encontramos ele aguardando a vinda do Senhor. E até mesmo ele fala ali, quando ele estava para ser decapitado, quando ele disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E ele disse que, e a mim está aguardada uma coroa, o qual o justo juiz me dará naquele dia, né? E não somente a mim, disse ele, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Veja, irmãos, Paulo, ele já vivia naquela expectativa da vinda de Cristo nos seus dias. Quanto tempo passou da primeira era até nesta onde nós estamos vivendo hoje? Um bom tempo se passaram, ou seja, um espaço de tempo. E eu olhando essa mensagem aqui, Pai, é chegada a hora. O irmão Bueno pregou essa mensagem no ano de 1956. E eu, para mim, amados, as mensagens do irmão Bueno, elas são atuais. Eu, quando leio elas, eu vejo elas atuais em nossos dias. É algo que está diante dos nossos olhos. É algo que está a cada dia refletindo-se no nosso viver. E isso nos chama a atenção, ou deve nos chamar a atenção, porque se Paulo falou nos seus dias que a hora estava chegada em que eles deveriam estar prontos, deveriam estar amando a vinda do Senhor, deveriam estar aguardando com expectativa. Imagine nós, nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós vemos todas as coisas se desenrolando diante dos nossos olhos. Quando nós vemos cada escritura se cumprindo diante de nossos olhos. Os sinais que indicam a vinda de Cristo. As mensagens que são pregadas através dos nossos pastores. Todas elas chamando a igreja para um despertamento, chamando a igreja para uma preparação. E eu sempre estou falando nos cultos por ali, e o irmão Bueno bate muito nisso, irmãos, é que nós temos que estar atento
não para o que passou, não para o que está ainda adiante, mas para o momento em que estamos vivendo. E isso não deve passar despercebidamente. É um perigo tremendo. Em cada era, irmãos, nós vemos que as pessoas falharam, a maioria das pessoas falharam, por elas não ver o momento em que elas estavam vivendo. E por elas não ver o momento que elas estavam vivendo, é que elas não poderiam crer na mensagem para o seu dia. Então, nós olhamos para a palavra e nós vemos que a hora, ela tem chegado para nós também. A hora tem chegado para nós também. Eu estava lendo, não só nessa mensagem, né, mas muitas mensagens do irmão Bana. Irmão Bana dizendo, arrependam-se. Agora, o arrepender, irmãos, o arrepender, na verdade, é para os filhos de Deus, é para as filhas de Deus. Porque Deus não fala com os que estão do lado de fora do tabernáculo. Deus fala com nós, comigo. E Ele manda, o irmão Bena fala nessa mensagem que manda nós nos limpar, tirar toda a escória, toda a sujeira. Agora, por que nós recebemos uma mensagem tão forte como esta? Por que eu recebo uma mensagem tão cortante como essa? O irmão Bena fala que nada melhor do que a espada afiada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Não há outra coisa que pode lapidar o homem, que pode lapidar a mulher. Não. A única coisa é a palavra de Deus. Por que houve a necessidade, irmãos, de Deus enviar o seu profeta para nós nos últimos dias? Por que Ele não enviou antes, na era de Sardes, Esmirna, Filadélfia? Deixou para enviar para nós nos dias em que nós estamos vivendo. Porque Deus sempre enviou o seu profeta quando as coisas estavam na pior de suas hipóteses. A razão pela qual Deus envia o seu profeta é para trazer as coisas em ordem com a sua palavra, a palavra de Deus. Para trazer a igreja no prumo da palavra. Não é para outra coisa. Preparar um povo, para que esse povo possa dar boas-vindas quando o arrebatamento suceder. E essas coisas, irmãos, deixa eu falar isso nessa noite. Elas não podem passar desapercebidas de nós. Nós não podemos deixar essas coisas passar por alto. Porque nós correremos um grande risco, irmãos, do arrebatamento suceder e nós ficarmos. E nem é necessário dizer o que vai acontecer depois que o arrebatamento acontecer, que a noiva for levada. Não vai adiantar eu me arrepender, não vai adiantar você arrepender, não vai adiantar nós arrancar nossos cabelos, querer acertar, não, amados. A hora tem chegado que nós devemos que correr atrás de algo que fará com que nós estejamos preparados para o arrebatamento. Nós teríamos muitas coisas para falar aqui. Mas se você observar, para muitas pessoas, chegou a hora. E o irmão Bena diz que as coisas, parece que Deus sempre deixa para agir naquela hora crucial. Quando você olha de ambos os lados e você não vê saída, e você já está a fim de largar tudo, e então Deus, como você é um filho, como você é uma filha, Deus chega naquele momento certo. Deus não se atrasa. Deus chega na hora certa, com providência. Quando nós pensamos muitas vezes que agora você não vai dar conta mais, nós não vamos dar conta mais, nós não vamos continuar caminhando,
Mas Deus, Ele chega com providência. Ele chega com força, chega com coragem, chega com ânimo. Ele chega ali. Mas Deus, irmãos, Deus, a única coisa que Ele faz é falar conosco. Sabe por que Ele faz isso? Porque Deus é um bom pai. E um bom pai se importa com o filho, se importa com a filha. Você acha que um bom pai que ama o filho, que ama a filha, ele vê o filho, a filha fazendo a coisa errada, se perdendo? Você acha que esse pai não iria agavar a sua garganta gritando para esse filho, para essa filha, dizer: pare com isto, pare com aquilo, isso está errado? É claro que Deus, sendo um bom pai, Ele faz isso comigo, Ele faz isso com cada um de nós, porque Ele se importa comigo, se importa com você, se importa com cada um de nós. E a Bíblia diz que Deus, por isso, irmão Isaías, que a Bíblia diz que todos nós devemos se arrepender, porque Deus não quer que ninguém se perca, ninguém, senão que venhamos a sermos salvos. Aí entra o amor de Deus para conosco. Aí entra o amor de Deus para comigo, para com você. Você pensa que Deus não te ama? Com tudo que Ele fez ali no Calvário por você? Por mim, por nós? Será que isso é pouco para provar que Ele nos amou? Que deu a sua própria vida por causa de mim, por causa de você, por causa de nós, para ver nós assentados aqui nesta noite? Quando muitas noites, muitas vezes nós temos preguiça de abrir a boca para agradecer a Deus. A hora tem chegado, irmãos. E cada filho, cada filha terá que tomar a sua posição em Cristo, no corpo de Cristo. Tem chegado essa hora que nós temos que tomar essa posição. Se realmente eu sou um cristão, se realmente cada um de nós somos cristãos ou não. Deus não quer meio crente, meio termo. Deus quer tudo ou nada. Deus me quer eu ser um verdadeiro cristão ou nada. Não, irmãos. Não é por aí a coisa. Ou será que nós pensamos que a hora ainda demora um pouco chegar para nós? Será que eu posso pensar que a hora demora a chegar para mim ainda? Não, a hora tem chegado. A hora tem chegado que nós realmente teremos que avançar. Avançar e avançar. Porque a Bíblia diz que não é aqui o lugar do meu sossego, do meu repouso, do meu descanso. Nós queremos estar muito descansados por aqui. Tem comida bastante, tem roupa, tem calçado, ainda tem trabalho. Por isso que nós relaxamos com as coisas de Deus. Por isso que nós não damos importância muitas vezes para um culto das quartas-feiras. Eu ouvi aqui numa quarta-feira, se não me foge da mente, o pastor Samuel falando da importância de um culto. E às vezes nós perdemos um culto por nada, mínimas coisas. E eu tenho a escritura na Bíblia que me diz, irmão Isaías, Jesus dizendo: quando alguém disse: Jesus, eu vou te seguir, mas deixe primeiro eu ir enterrar meu pai. E Jesus disse: deixe os mortos enterrar seus mortos. Eu digo isso, irmãos. Nos dias de culto, muitas vezes, tem muitos mortos diante de você para você sepultar eles, para você não vir no culto. E você perde a tua bênção. Porque você não vai ganhar aquela bênção, porque você perdeu. Eu perdi. Nós perdemos. Será que é preciso vir o aperto como ele vai vir? Para nós correr para as portas dessa igreja e entrarmos. E uma coisa, amados. Será que terá que chegar o aperto para nós corrermos
e dobrarmos os nossos joelhos e orarmos, buscarmos a Deus, jejuarmos, dar as mãos de companheirismo um com o outro, olhar dentro dos olhos um do outro e dizer: meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu te amo. Será que precisa vir o aperto, como teve que vir o aperto para a igreja primitiva? Para eles se dispersarem, e daí sim eles foram orar, foram buscar a Deus, foram pregar o Evangelho. Eu penso que não precisaria nós esperarmos essa hora chegar, mas ela vai chegar. Ela já está por aí. Agora isso é o que o irmão Bueno nos fala nas suas mensagens. Muitas mensagens, irmãos. Vocês me perdoem, mas eu tenho que falar para alguns irmãos aqui, da maneira que Deus, eu creio que Deus tem me usado para pregar. Até eu falei para o pastor Febrônio ontem, sobre essas coisas. Irmãos, porque, deixa eu dizer algo aqui, porque a palavra de Deus, ela não vem só para a igreja, ela vem para mim. Nessa mensagem o irmão Bueno fala, ó, vem para a igreja, vem para os pastores, vem para auxiliares, vem para diáconos, para todos nós. Ela vem cortando. Começa pelo púlpito e vai lá para fora, onde tiver um membro lá fora. A palavra de Deus é assim. E nós só iremos bem se nós aceitarmos a palavra de Deus como ela é. Não me interessa. Se nós não aceitarmos a palavra de Deus como ela é, não haverá um arrebatamento para o Jurandir. Não haverá um arrebatamento para você, meu irmão, para você, minha irmã, para você, jovem. Não haverá. Não tem como haver. A hora tem chegado? Sim, a hora tem chegado. Por quanto tempo, irmãos, nós não sabemos. Ninguém sabe. Mas o que nós devemos fazer? O que eu devo fazer? O que cada um de nós em particular devemos fazer, irmãos? Mas tem jeito, irmão Jurandir. A Bíblia diz que tem jeito. E qual é o jeito? É nós corrermos para a palavra. Irmão, deixa eu dizer isso. Ó. O que Deus quer de um homem, de uma mulher? Deus quer que nós estejamos dentro da sua perfeita e agradável vontade. E para mim estar, para você estar, para nós estarmos dentro da sua perfeita e agradável vontade, só tem um meio pelo qual nós possamos alcançar isso. É através da sua palavra. A vontade de Deus perfeita está expressada na sua palavra. Agora, quando perguntaram para o irmão Bueno, o irmão perguntou para ele: irmão Bueno, o que eu devo fazer para ter uma vida de intimidade com Deus? Faça aquilo, um montão de regra. Leia a Bíblia, ore e leia a Bíblia. Não é isso que o irmão Bueno nos ensina? Ler a Bíblia e orar e ler a Bíblia. É simples. É simples, a Bíblia está ali ao teu alcance, ao meu alcance. As mensagens, irmãos. Aonde que está o arrebatamento? Rápido, diz o irmão Bueno, está onde? Nas mensagens, irmãos. Agora, eu fico perguntando muitas vezes, irmãos, que não se dá valor para essa mensagem como ela devia. Meu Deus do céu, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de mim. Não se dá valor para a mensagem que Deus enviou para mim. Sabe aonde eu estou? Eu nem vou te contar onde está, porque eu vou tomar muito tempo. Mas a mensagem que Deus enviou para mim, para me tirar de onde eu estava. A mensagem que Deus enviou para você, para tirar você de onde você estava. Quem era você?
O que você estava fazendo antes de você vir para a mensagem? Que tipo de atitude era tua, irmã? Irmão, que tipo de atitude era tua? E hoje você joga a mensagem, pega ali embaixo, na verdade pega ali. Mas vamos colecionar as mensagens, né? Sem criticar ninguém, mas eu conheço irmãos de bastante tempo que ele perde para qualquer irmãozinho que entrou ontem na mensagem. Não sabe. Olha, irmãos, nem vou dizer nada. Sabe, eu vou dizer bem, eu quero ser sincero nessa noite. Não sabe nem no que ele foi batizado. Se perguntar para ele, no que você foi batizado? Eu já fiz pergunta para alguns irmãos e ele ficou balançando o ombro, não soube me responder. Isso prova que não lê a mensagem. Isso prova que não lê a Bíblia. E como eu vou ter relacionamento com Deus, irmãos? É claro, se você não sabe ler, é uma coisa. É claro que se eu não sei ler, é uma coisa. Mas se eu sei ler, se você sabe ler, se Deus nos deu graça para nós aprendermos a ler, e nós temos recebido em mão umas mensagens tão poderosas como estas, mensagem que percursam a segunda vinda de Cristo, mensagem que nos prepara a nossa vida para encontrarmos com o Senhor. Irmãos, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que eu estou fazendo? Estou perdendo meu tempo. Você está perdendo o teu tempo. Nós estamos perdendo nosso tempo. Eu não sei se o pastor Wilmer está aqui, mas eu lembro uma vez que ele pregou ali no centro de eventos, no Foz da Mente, ele pregou a mensagem, desculpas, elimine-as. Nunca me esqueci daquela mensagem. Meu Deus maravilhoso. Glórias a Deus, irmãos. Eu me sinto pequeno aqui nesta noite. Mas deixa eu ser o seu irmão. Deixa eu ser o seu irmão. Deixa eu dizer algo para você. Porque eu vou te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu amo a vocês. Eu amo a vocês. E vou dizer uma coisa. Deus tem me ensinado a amar. Deus tem me ensinado a amar. Ele tem colocado em meu ser o seu amor para que eu possa amar. E eu vou dizer, sem medo de errar, isso não é um fingimento, não é hipocrisia, mas Deus sabe o que eu amo a vocês. Sabe, eu aprendi a amar até aqueles que muitas vezes já me criticaram, que me entristeceram. Sabe, alguém um dia invadiu minha casa para me pegar na cama, para me matar. Eu rolei pela janela que lá de fora, corri uma altura, me ajoelhei, orar e orei por ele. No outro dia, eu fui no hospital visitar ele, porque o seu pai tinha quebrado quase o crânio dele, estava morrendo ensanguentado, com o sangue misturado com o cérebro, no cérebro. E Deus disse, vá lá e ore por ele. Sabe, irmão Isaías, e Deus me deu graça, Deus me encheu do seu amor, e eu fui lá e orei por ele. Quando ele me chegou, entendo, no hospital, ali no estado deitado, ele começou a derramar lágrimas nos seus olhos. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, se nós não tivermos esse amor, você me perdoe, mas se nós não tivermos o amor de Deus, não importa o quanto eu pule aqui nessa noite. Se eu falasse em língua, não importa o quanto eu falasse em língua, ou interpretasse, ou profecias saíssem dos meus lábios, ou discernisse pensamentos, corações, aqui nessa noite. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Agora, deixa eu dizer algo, quem nos preparará, irmãos, para o rapto? Quem é o Espírito Santo? Não é o amor divino? É ou não é? O Espírito Santo é o mesmo amor divino. E esse amor divino é o que nos colocará no rapto. E o irmão Bena diz que lá só entra o mais puro amor. Só entra o mais puro amor. Nada
Nada de outras coisas entrarão ali. O mais puro amor entrará. O mais puro amor entrará. Ali não entrará os olhos feios um para o outro. Não, essas coisas não entrarão ali. Eu digo uma coisa, irmãos. Deus vai fazer algo. Deus vai fazer uma limpeza. Deus vai ter que tirar escórias, mundanismo, coisas que quando Deus olha, Deus vira o rosto de um lado, para não cheirar mal nas narinas dele. E nós achamos que estamos bem. Eu duvido que um pregador, eu não sou um pregador, irmãos. Eu não me considero um pregador. Eu sou um homem mais necessitado de todos vocês que estão aqui nesta noite. Mas eu duvido que um pregador, e eu não falo isso para elogiar ninguém, mas eu vejo o pastor Febrônio aqui, com suas cabeças, os seus cabelos brancos, todos os domingos martelando aqui do púlpito. Eu já vi o pastor Febrônio se direcionar lá para o seu quarto, chorar. Eu só não posso ver lá na sua casa, onde ele está, quem sabe quantas noites ele chora, de ver a maioria dos irmãos numa condição em que estão vivendo. E sabe, irmão Isaías, eu vejo muitos e muitos irmãos, não só aqui, mas em todas as partes, que quando a palavra está pegando, eles são aqueles que balanceiam a cabeça e ponteiam com amém. Aquele amém para mim ele não diz nada. Sabe por que não me diz nada? Porque saiu dali. Meu Deus do céu. Isso não adianta, irmãos. Isso é fingimento, é hipocrisia. Isso Deus não se agrada dessas coisas. Não adianta, irmãos. Não adianta essas coisas. E aí Paulo vem e diz: examine-se a si mesmo o homem, e assim coma deste pão e beba deste vinho. E daí ele fala, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo o pastor, a pessoa em si do pastor, não. Somos repreendidos pelo Senhor, por uma razão, para não sermos condenados com o mundo. É para isso que Deus nos corrige. É para isso que Deus nos repreende, chama a nossa atenção, puxa nossas orelhas, nos dá umas varadas, quase que todo domingo, quase que toda quarta-feira. Mas nós estamos com o lombo grosso, e já não adianta mais varada. Irmão Breno pregou a mensagem, o sinal. Nem cócega fez no povo. Ele disse, vai e pegue desespero. Mas será que precisa entrarmos em desespero? Será que precisa realmente o Concílio Mundial de Igreja dar um aperto em nós? Precisa isso, irmãos? Por que nós não procurarmos nos alinharmos ainda a partir dessa noite com a palavra de Deus? E uma coisa, irmãos, não adianta. Se nós não tomarmos uma posição, eu saio daqui e volto a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes de eu entrar aqui. Se eu não tomar uma posição. O irmão Breno vem e diz que o maior inimigo dele era ele. É verdade isso ou não é? Todo dia ele tinha que estar limando, tirando as poeiras, tirando as casquinhas. E eu marquei aqui, irmãos. Você pensa que não chegou a hora para o irmão Breno também? Chegou ou não chegou? Chegou a hora para o irmão Breno. Quando ele errou ali, que ele fez a irmã Meda mentir, para os advogados que ele não estava em casa,
Daí quando ele volta, o irmão Meda chorando na porta. E perguntou para ele: Billy, foi certo o que você fez? E ele tentou, olha a desculpa aí no meio. Daí daqui a um pouco chega um casal, com aquela esperança, com aquela fé que eles tinham, que se o profeta colocasse a mão ali, algo seria solucionado. E ele contenta, irmão Bueno, né? Eu sou profeta. Quando ele foi colocar a mão sobre o menino, aquela criança, Deus disse: você precisa acertar algo. Chegou a hora de você acertar algo, rapaz. Você acha que você pode orar por alguém dessa maneira que você está? Você acha que você vai no arrebatamento da maneira que você está? Você acha que Jesus vai vir buscar você da maneira que você está, que eu estou, que nós estamos? Está bem a coisa? Não está bem. Infelizmente eu não posso fazer nada nessa hora. Deixa eu ir acertar a primeira coisa. Chega a hora. Você pode pensar que não chega, mas chega. Hoje você ouve a palavra, mas vai chegar a hora. Vai chegar a hora para você. Vai chegar a hora para mim. Irmão, deixa eu ser bem sincero nessa noite aqui. Será que nessa noite, irmãos, entre nós aqui no nosso meio, não sei quantas pessoas tem aqui, se houvesse uma oportunidade nessa noite aqui, de cada um, particularmente, chegar na presença do irmão, da irmã, e apertar a mão um do outro, e olhar dentro dos olhos dele ou dela e dizer: meu irmão, eu te amo. Você é meu irmão. Será que todos nós poderia fazer isto? Ou será que eu ia pegar na mão de alguém aqui, como já me aconteceu, e baixar a cabeça e olhando para o chão? Irmãos, isso não é, irmão. Isso não é companheirismo. Hein, jovem? Se eu te amo, eu vou pegar na tua mão. Irmão, Deus te abençoe. Agora, se eu tenho algo com você, eu não vou conseguir olhar nos teus olhos. Será que precisaria, irmãos, algo ser colocado em ordem? Ou está tudo bem aqui nessa noite? Está tudo bem aqui nessa noite? Eu digo uma coisa, irmãos. Honrem a palavra de Deus. Agora, honrar a palavra de Deus. Uma certa vez, ali em Malaquias, eu disse: se eu sou pai, aonde está a honra de vocês para comigo? E se eu sou filho de Deus, se você é filho de Deus, e honrar a Deus é de acordo com a palavra. Ou não é? É de acordo com a palavra. A minha honra, ela só é perfeita diante de Deus se ela for de acordo com a palavra. E honrar a Deus, irmãos, não é em algumas coisas. Agora você pode pensar: mas, irmão Jurandir, tu és perfeito? Agora, o próprio Paulo, isso tem me vindo. O próprio Paulo, irmãos, ele disse: eu não julgo. Eu não bato no peito. Eu não me julgo que eu já estou salvo. Mas o que Paulo disse? Uma coisa eu faço. Veja Paulo batalhando. Veja Paulo lutando. Paulo não estava com os braços cruzados. Eu sou profeta, apóstolo, enviado aos gentios. Posso descansar? Não. Paulo batalhava. Paulo lutava.
Paulo se esforçava. Paulo dava tudo dele. Ele disse: eu estou sendo gastado e ainda me deixarei ser gastado por amor a Cristo. E ele disse: de agora em diante ninguém me inquieta, porque eu trago as marcas de Cristo em mim. Irmãos, nós temos que nos esforçar. Porque a luta minha, a luta tua, a luta nossa não é contra a carne, não é contra a sangue. Não. Então nós temos que lutar. E eu estava conversando com meu filho ontem à noite ali na casa dele, sobre as coisas da palavra de Deus, né? E ele dizendo que as armaduras cristãs, irmão Isaías, elas estão todas escondidas. Onde que está a fé? A fé está escondida. Onde que está o escudo? Que escudo eu tenho nas minhas mãos? Ela está escondida. Ou escondido. O capacete da salvação. O calçado nos pés da preparação do evangelho. Os armamentos, irmãos, dados por Deus aos seus filhos, eles estão escondidos. Ao contrário daquele que luta na carne, ele vai ter que ter uma ferramenta em sua mão para lutar, porque ele vai lutar contra a carne. Agora, a Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você consegue vencer o diabo fugindo dele? É isso aí. Agora, por quê? Por que Paulo disse: não eu vivendo, mas Cristo vivendo em mim? E que o mundo não possa me ver, mas que o mundo possa ver Cristo em mim. Um hino diz assim. E uma coisa, irmãos, eu estou entendendo em algo aqui. E uma coisa, irmãos, o teu adversário, o meu adversário, o nosso adversário, aí entra quando nós temos que tomar a nossa posição em Cristo e por Cristo. Porque o teu adversário, o meu adversário, o nosso adversário, ele tem que saber quem somos nós. Ele tem que saber. Olhar para você, irmão, para você, irmã, e ele ver algo diferente. Aí o irmão Bena vem e diz que ao redor de um cristão, agora cristão, há uma unção de aproximadamente 3 metros. Irmãos, isso é tremendo. Mas que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. E eu digo uma coisa, irmãos. Quando um homem vai falar algo de Deus, o primeiro que vai ouvir Deus falando é esse homem. Depois, esse homem, ele vai passar à igreja. Quando Moisés saiu do monte, desceu para trazer a mensagem do dia para os israelitas, a congregação não podia olhar em Moisés, porque eles viam algo diferente, a ponto tal que eles baixavam suas cabeças para não olhar em Moisés. E essa tem que ter. O crente tem que ter. Aí é onde nós vemos quando muitas vezes os fracassos aparecem na vida cotidiana. Agora, para nós tomarmos a nossa posição por Cristo e no corpo de Cristo, haverá algo que deve ser feito. É você batalhar,
É você lutar contra aquilo que de todas as maneiras procura te impedir de você viver aquela vida que Cristo quer que você viva. No teu dia a dia, vários lugares. A hora tem chegado, irmãos. E eu vou ter que fazer a minha parte. Você terá que fazer a tua parte. Cada um de nós teremos que fazer a nossa parte. Nós não ficaremos em um campo neutro. De maneira nenhuma. Nós teremos que fazer a nossa parte. Você como um cristão, você como uma cristã, você como um filho de Deus, como uma filha de Deus, como uma dona de casa, como um esposo. Cada um de nós, irmãos, teremos que fazer a nossa parte. Afinal de contas, irmãos, quando nós viemos a este mundo, cada um de nós estamos aqui para desempenhar o papel. Mas para encerrar, irmãos, eu quero só ler aqui uns 2 parágrafos dessa mensagem que o irmão Bueno pregou. Já vamos encerrar. Louvado seja Deus. O desejo da minha alma, irmãos, é que nós possamos realmente batalharmos por esta hora que tem chegado, para que nós não venhamos perder o tempo, depois de ouvirmos tantas mensagens, depois de termos ido em muitos cultos durante toda essa peregrinação. Nós não podemos perder a nossa oportunidade. Amém? Irmãos, a mensagem, Pai, é chegada a hora, parágrafo 91, irmão Ben diz assim: irmãos, a hora é chegada. Estamos no último dia. Estamos na era atômica. A hora chegou quando eles conseguiram uma arma que pode sacudir este mundo de sua órbita em 5 minutos até o Sol e causar uma aniquilação total. Eles não poderiam ter feito isso antes, mas a hora chegou. A hora chegou e há uma apostasia. A Bíblia diz: a não ser que venha a apostasia, o homem do pecado não se revelará. A igreja pentecostal está vivendo no final de todos os tempos. A hora chegou. É chegada a hora dos sinais seguirem aos crentes. Estamos no tempo do fim. Estamos na chuva serôdia. Estamos no tempo quando os homens seriam impetuosos, altivos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e inimigos do que são bons, impetuosos, altivos. É chegada a hora quando eles estariam ensinando doutrina de demônios, pervertendo os ensinamentos da Bíblia em teorias e teologias para arrastar grupos de pessoas após si. É chegada a hora quando Deus reunirá sua igreja sob a grande bandeira do Senhor Jesus Cristo e derramará seus poderes entre eles. E grandes sinais e maravilhas acontecerão. É chegada a hora. É chegada a hora para a igreja pentecostal tomar uma posição. É chegada a hora de circuncidar a igreja e refutar essas bobagens. É chegada a hora de voltar ao antigo marco. É chegada a hora do derramamento. É chegada a hora do ajuntamento do povo. É chegada a hora de Jesus vir. O tempo de dar a recompensa logo virá. Irmão, cuide para que a sua coroa não seja colocada na cabeça de uma outra pessoa. Estão vendo, irmãos? É chegada a hora. Estamos no tempo do fim. Se vamos fazer algo, irmãos, vamos esperar
para o próximo ano que virá. É assim? Não. Vamos fazer algo agora. Agora. Não amanhã, não depois, não o ano que vem. Mas o irmão Buena diz, é agora. O tempo está próximo. Chegou o tempo quando Deus está sacudindo cada denominação debaixo do sol. Eu estava lendo um artigo no qual um grande teólogo da Igreja Batista veio a uma das reuniões e ele viu a operação do Espírito Santo. Isso estava na Voz da Cura. O irmão Bozo irá reimprimi-lo. Escute-o que ele disse. Um escriba batista encontra um profeta pentecostal. E ele jogou fora toda a sua literatura. E ele jogou fora toda a sua teologia. E desceu ali. Deus, se tu podes fazer isso por esse homem, faça isso por mim. E a sua alma, cheia de glória, ele falou em 3 línguas diferentes. E foi à plataforma orando pelos enfermos e Deus operando sinais e maravilhas. A hora havia chegado quando as joias. Chegou a hora dos garimpeiros saírem para escavar. As joias estão saindo de cada denominação e sendo polidas e dando dons e colocadas em ordem. Amém. Aleluia, diz o irmão Buena. A hora está aqui. Amém? A hora está aqui. A hora está aqui neste momento. O batismo do Espírito Santo se move pela cidade novamente. É hora dos pecadores se arrependerem. É hora dos desviados se acertarem com Deus. É hora de uma limpeza na igreja. É hora dos sinais que Deus mostrou. Todos esperam por seus sinais. Os sinais de Marcos 16:15 em diante têm se cumprido. Davi esperou por um sinal. Ele ouviu, ele esperou. Ele esperou para começar. Então, de repente, ele ouviu os arbustos de amoreiras chacoalhando. Ele soube que Deus ia à sua frente. Irmão, chegou a hora quando os arbustos de amoreiras pentecostais estão sendo chacoalhadas novamente pelo derramamento do Espírito Santo. Como ele foi derramado no dia de Pentecostes. Aquele vento veemente, impetuoso, que veio do céu. A hora chegou para ir à unção. A hora. Agora, quando você ouve a palavra, ouve os espíritos, as línguas, a interpretação, em linha reta com a palavra. Amém? Isso tem que estar alinhado com a palavra. Em linha reta com a palavra. Quantos de vocês solenemente em seus corações dizem, eu sei que tenho estado errado, e pela graça de Deus, deste dia em diante eu vou tomar uma posição pelo que é certo e por Cristo. Amém? Você poderia se levantar, você poderia ficar em pé, agora simplesmente diga, eu agora tomo minha posição por Jesus, de qualquer forma, eu agora tomo minha posição solenemente. Minhas esperanças estão construídas em nada menos que no sangue de Jesus e justiça. Quando tudo ao redor de minha alma ceder, então ele e toda a minha esperança e permanece. Em Cristo a rocha sólida eu me firmo. Todos os outros terrenos são areia movediça. Todos os outros terrenos são areia movediça. O quê? Saia do meio deles, separa-te, esteja alinhado com a palavra. Deus está conosco, Deus está mostrando sua mão em misericórdia. Amigos, eu penso que o que temos que fazer é nos quebrantar solenemente diante de Deus, como nos velhos tempos, dizendo, Deus, eu me arrependo de toda a minha maldade, e agora perdoa-me, e me ajude a ser um verdadeiro cristão. Não vamos de nenhuma outra maneira, mas com um coração quebrantado por nossa maldade, enquanto aquele Deus está em nosso meio, talvez pela última vez. Quem pode garantir que nós vamos ter mais cultos aqui? Ninguém sabe.
Ninguém sabe. Então, a hora tem chegado para nós, e nós não temos que esperar para o amanhã, mas começarmos hoje. Isso é o que o irmão Bena nos diz. Por um longo tempo, se Ele está em nosso meio agora para nos dar este tempo de arrependimento, vamos nos arrepender de todo o nosso coração e dar glórias a Deus e tomar uma nova posição hoje e servi-lo e sair. Vocês mulheres, limpem-se. Vocês homens, sejam cristãos. Vocês pregadores, vão aos seus púlpitos e preguem. Deus está conosco. Se já houve um tempo, quando eu estive na Suécia ou na Finlândia, eles estavam puxando arados e riscando o chão para lançar a semente. Se eles não fizessem isso, logo a neve viria. Eles morreriam de fome no ano seguinte. Irmão, irmã, a semente está sendo semeada em solo riscado pelo Espírito Santo. Vamos deixá-lo tomar posse agora e crescer. Jesus de Nazaré, haveria 3 mensagens em um tempo aqui, estão. A última foi para os pregadores, vem. As outras 2 aos leigos. Essa aos pregadores. Irmãos, Deus está em nosso meio. Deus está em nosso meio. E Ele certamente está. Vamos dar-lhe louvores. Vamos se pôr em pé. Vou fazer a oração do irmão Bena aqui. Já vou passar para o pastor Febrônio. Vamos fechar nossos olhos. Ó Jesus Cristo, Filho de Deus, precioso Cordeiro, deixe-nos conhecer este dia, Senhor. Deixe-nos conhecer isto, ó Deus. Visite Chicago, eu digo nessa noite, visite Chapecó, como nunca antes. Derrame-o pelo teu santo Filho, para curar os enfermos e aflitos. Que sinais e maravilhas, Senhor, possam descer. Que as pessoas caminhem aí. Abençoe-a, Senhor. Deem-lhe glórias todos vocês, pois o sangue dele pode lavar seu pecado. Como nós te agradecemos, Senhor. Como nós arrependemos de nossos pecados. Como nós olhamos para ti, ó Cordeiro de Deus. E cremos em ti, que tu és o Cordeiro, o Santo, o único, o Deus vivo e verdadeiro. Nós te damos louvores, e para a glória, e para a honra, e pedir a ti, Senhor, para nos perdoar, e nos dar, ajudar, ó Deus, para sermos exemplos, não simplesmente, somente em justiça, para pregar a palavra em tempo e fora de tempo, como tu nos disseste para fazer. Abençoa essas pessoas, Senhor, perdoa cada pecado, Senhor, tire toda a iniquidade, e remova toda a mancha de nós. Lave-nos em teu sangue. E que o Cordeiro de Deus possa ir entre cada uma de suas ovelhas hoje. Tosquine-nos, Senhor, de nossos privilégios terrenos, dessas coisas do mundo. Tire todas as coisas para longe de nós. Eu digo de mim, e deixe a pomba de Deus assentar-se sobre cada coração. Agora que isso seja um dos maiores tempos que o Chapecó, Chicago já teve. E para este local, nesta noite, por causa da vinda do Senhor Jesus Cristo em seu poder. Ó Cristo, receba estas pessoas. Eu oro por elas, e estes ministros, e a mim mesmo, enquanto estamos aqui. Senhor, como testemunhas, e sabendo que tu estás em nosso meio, e sabendo que um dia estaremos de pé em tua presença para darmos conta de nossas palavras, até mesmo de nossos pensamentos. E nós oramos, Pai, que tu nos lave e nos purifique de todo o pecado, e faze-nos puro de coração e limpo de espírito, e com motivo ver as almas para o Senhor Jesus Cristo. Dê-nos espírito missionário, ó Deus, que tu possas ir pelas ruas, onde esta voz nas ruas, onde há esta voz nas ruas, não há mais reuniões nas ruas, não há mais nada,
e o mundo se tornou um lugar fedorento. Senhor, tudo porque nós temos decepcionado. Perdoa-nos, Senhor, que possamos chorar como os profetas do passado choraram. Oh, ajude-nos, querido Deus. Nós oramos que o Senhor receba nosso arrependimento e nos lave, nos limpe e nos dê o dom do Espírito Santo e mova em nós, ó Senhor, novamente nesse dia. E deste dia em diante eu apresento esta oração a Ti, por estas pessoas e por mim mesmo, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus os abençoe, amados. É a minha humilde oração em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus.